Com 40 anos de carreira, o jornalista e escritor Luiz Erlanger é um dos entrevistados do Jogo Aberto. Erlanger, é um prazer te receber aqui no Jogo Aberto. Eu queria começar esse bate-bola falando um pouquinho da tua carreira. Queria saber o seguinte, você começou no Jornal o Globo como estagiário. Sim. Como é que foi esse primeiro momento da tua vida ali? Ser estagiário, depois ser contratado, ir pra rua, fazer aquelas matérias do cotidiano? Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite. Você vai fazer viajar no tempo, né? Eu entrei como estagiário em 1974, nenhum de vocês aqui era nascido. Todo mundo sempre fala isso, mas eu acho que eu fui a última geração do jornalismo romântico. Assim, você ficava estagiário anos, não era contratado imediatamente, a gente só foi assinar matéria, acho que década de 80, 90. Mas assim, eu me lembro com muita alegria, porque eu acho até hoje você vai visitar as redações, assim, elas estão muito comportadas. Outro dia entrei, parece a agência de banco. Era um salseiro naquela época, e tinha uma coisa assim muito interessante. O determinado assunto estava na editoria de esporte, ia todo mundo para lá. O assunto estava na área de política e ia para lá. Então era uma efervescência assim muito grande. E ainda tinha um lado muito curioso, que eu fico implicando com meus colegas, é que quanto mais o jornal, a tecnologia avança, os jornais têm mais recursos, os jornais estão fechando mais cedo. É uma coisa muito engraçada isso. A gente fechava a primeira edição 11 horas da noite. Hoje está fechando bem mais cedo. E você não tem ideia como é bacana para quem está no início de carreira. Quer dizer, eu até acabei me especializando, mas sempre fui um generalista em especialidade. Você chegar na redação sem ter a menor ideia do que vai ser a tua vida, se vão te mandar cobrir um embaixador que está no Rio, ou vai subir morro, ou é um incêndio, é um assalto. E era justamente isso que eu ia te falar, porque você estava falando aí dessa outra época, do romantismo, né? Que não tinha o aparato técnico que tem hoje. Uhum. Então, assim, você tinha que ter muito mais aquela garra e a vontade de fazer, não é verdade? Eu acho muito mais interessante até hoje. Lauda, nem se deve usar mais lauda. A gente anotava em lauda dobradinha, e o que acontece que eu já vi agora em entrevistas, que o repórter está com o microfone assim, gravando e comentando. Eu acho que o gravador pode fazer com que o jornalista não fique tão ligado. Ele fica ali, porque sabe que depois ele vai na redação e vai recuperar. Na lauda, como acontece, pelo menos comigo acontecia, como você não tem capacidade de anotar tudo que o entrevistado está falando, você bota palavras-chave. Então você tem que ter um exercício de memória que te obriga a trabalhar, mas não estou dizendo que ficou melhor, ficou pior, mas que era diferente, era. E como é que foi essa experiência que você citou aqui pra gente de ser chefe de redação política lá em Brasília? Eu tive um convite para sair do Globo. Quer dizer, eu sou uma aberração da natureza e geralmente jornalista roda... Eu rodei muito, mas sempre dentro do Globo. Para baixo, só Brasília eu fui 2 vezes. Então, esse primeiro convite que eu tive, na época, não se aumentava... A única maneira de me segurarem como salário era me transformando em chefe. Então, eu tecnicamente, virei chefe muito cedo. E aí, eu vou falar um troço assim que eu tenho o maior orgulho disso. Eu saquei que eu deixei de ser centroavante ou quarto zagueiro e virei técnico de time. Então, eu sempre procurei me cercar dos colegas mais talentosos possíveis. Eu tenho muito orgulho das pessoas que trabalharam comigo, sempre foram os melhores profissionais disponíveis e também com uma capacidade de sobrevivência trabalhando comigo muito grande. Eu tenho, assim, a minha aptidão passou a ser escolher bons profissionais. E a tua vida foi só, né? E aí a coisa foi só crescendo. Depois desse período lá em Brasília, você volta para o Rio e também já vem num cargo de chefia, né? Participa da... Eu fui ser, assim, eu estava cobrindo a Constituinte, aliás, eu já era chefe, porque em 88 foi a reforma da Constituição. Não é uma Constituinte, como se fala. Constituinte é quando você convoca o Congresso para... Já tinha um Congresso eleito e vão lá fazer esses remendos todos. Essa nossa Constituição é uma maluquice. Mas na fase final, quando assim estava para ser promulgado, eu já fui chamado para ser editor de política. Então eu participei da coordenação da cobertura e da edição. A edição, me lembro até uma edição, um trabalho gráfico, uma farra muito bacana que a gente fez. Mas aí
Acontece que eu fico 2 anos, quer dizer, eu fico 89, em 90 me mandam de novo de volta para Brasília. Luiz Erlanger, que além dessa toda experiência como jornalista, agora é autor do livro Antes que Eu Morra. Como foi a ideia de escrever um livro de ficção? Eu fui recuperar, meu primeiro texto é de 2009, e é um texto não jornalístico. Eu não vou falar nada sobre o livro, porque senão, como dizem meus filhos pequenos, não pode dar spoiler, não pode dar spoiler. Então, era um texto que não era de natureza jornalística, e depois, eu não sei porque eu escrevi um outro, eu acho que tem a ver, porque nesse período eu estava fazendo formação psicanalítica, não pode ficar todo mundo tranquilo, não vou querer tratar de ninguém, não. Mas eu achei que era muito importante, eu estava na área de comunicação, porque você entender a natureza humana, o psique e tal. Acho até que nas faculdades de comunicação, psicologia devia ser uma cadeira obrigatória. Na minha época tinha psicologia social, eu acho fundamental. Mas enfim. E aí eu acho que por conta de eu estar mexendo com psicanálise, eu abri uma tampa aí na minha cabeça e eu fui escrevendo uma série de textos dispersos que não tinham nada a ver uma história com outra. Aí um belo dia, já em 2012, eu abri no computador os textos todos e tinha tomado a decisão de deletar, porque eu falei, não cheguei a lugar nenhum, não vou fazer um livro de contos, também eles não estão nem concluídos. Aí surgiu um estalo que eu não sei dizer como é que foi, que eu pensei o seguinte: se essa história diz respeito a um cidadão que foi num prédio por um motivo que eu não vou contar, aí o elevador para num andar errado, ele tem a opção de recuar. Eu brinco muito com o livre-arbítrio, de você tomar as decisões, só tem que ele ver uma mulher numa determinada situação, ele vai tentar cuidar dela e acaba se envolvendo numa trama policial. Ele fundamentalmente é um thriller. E aí, quando eu falei, caramba, esse é um caminho interessante, aí eu fui... Por isso que eu acho que, na verdade, eu não tenho nenhuma pretensão literária. Eu acho que é um grande trabalho, de novo, de jornalista, a capacidade de pegar informações mais dispersas, de origem diferenciadas, e tentar contar uma história. Mas eu não sabia como é que eu ia tratar de tanta variedade de tema. Você comentou a respeito do livro ter várias partes que, na verdade, não são verídicas, que são histórias, que são mentiras. E o lançamento do livro foi no dia 1º de abril. Isso foi uma coincidência ou isso foi pensado? Gente, foi planejado com... Quer dizer, quando eu entreguei para a editora, a gente sabia que não podia lançar, não dava tempo de lançar no final do ano, em 2013. Eu entreguei no início de 2013. Aí a gente pensou, é 2014. Primeira coisa que passa na nossa cabeça, Copa do Mundo. Então, nada Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo, fica tarde demais a eleição. E aí a gente pensou que, tudo que eu fui aprender, né, porque não é meu ramo, que até março as livrarias estão badalando muito os livros didáticos, está voltando faculdade e tal, não sei o quê. Aí me dá assim, 1º de abril. Aí, como assim? 1º de abril, dia da mentira. Tem tudo a ver, dava numa terça-feira. Existe a possibilidade, de repente, de virar um especial, Chance um zero. Produto audiovisual. Chance zero, porque eu vou analisar o texto e eu mesmo vou vetar. Então, não pensei com isso. Não pensou nessa possibilidade. Mas olha só, tem uma tarja aqui de 16 anos. Esse livro, aliás, não sei se vocês sabem que classificação indicativa, ela só é obrigada em audiovisual. Eu botei de molecagem aqui, porque eu acho... Na verdade, molecagem não, é uma tomada de posição, que eu acho um absurdo você ter um país onde você tem um grupo oficial ligado ao Ministério da Justiça que decide o que pode ver, o que não pode ver. Eu acho que a função bacana é o criador, o autor, o produtor, dizer qual é a natureza do conteúdo, e aí tem a decisão do pai, da mãe. Como é que foi pensada essa capa? Porque, na verdade, eu li até a respeito de que são as mãos da sua própria mulher, né? A história é a seguinte, eu tinha durante muito tempo pensado na capa, se vocês entrarem na internet, não sei se está como macaco pensador ou chimpanzé pensador, que é uma ilustração incrível, que é um chimpanzé naquela posição do pensador do Rodin. Eu achava que essa capa era o máximo, porque, na verdade, é um macaco pensando. Claro que tinha uma metáfora com a minha própria condição de autor, um macaco escrevendo e tal, não sei o quê, e fiquei com esse troço durante um tempão. Aí eu tenho um luxo, que a orelha do livro foi escrito pelo Jô Soares. E a 4ª capa é do Bial, né? Eu estou tirando o texto central, os outros 2 da ponta estão ótimos. E o Jô, com o brilhantismo dele, ele sacou que o elevador era um ícone muito forte.
Aí, quando eu li o João não costuma fazer apresentação de livro, já foi sou grato a ele, até porque para mim, falou de segurança, o grande aval que eu tive, que o livro prestava, foi que ele se dispôs a fazer a apresentação, que eu sei que ele não faz, ele recusa, diz que está doente, o diabo. Mas ele fez e é um orgulho ter essa apresentação. E ele fala do elevador. Aí eu falei, caramba, esse negócio de macaco é uma piada interna muito grande minha. Inclusive vai ser necessário que o cara entenda o livro para depois entender a piada do macaco. Aí baixou para mim, eu falei, minha experiência de marketing, eu falei, não, eu tenho que vender o thriller, a questão policial mesmo. Aí eu falei, se forem mãos saindo do elevador, que deu uma coisa de... Também tem uma coisa meio, digamos, existencial, a pessoa querendo sair para a vida, alguma coisa assim no gênero, eu falei, vou botar um elevador com umas mãos femininas. Aí eu fui falar lá em casa, falei, Mariana, tive uma ideia ótima, botar mãos assim saindo. Ela, com o jeito dela, assim, mas que mãos vão ser essas? Eu falei, posso pedir para uma colega artista. Não, nem precisa ser artista, tem modelo de mão. Essa, não vai ter mulher nenhuma metendo a mão no seu livro aí, não. Eu falei, você topa ficar presa dentro do elevador para fazer fotos? Topa. Aí tem outro estelionato intelectual, que na verdade ela não está dentro do elevador. Eu já falei do Jô e já falei no Bial. A foto é do Leonardo Aversa. Se vocês entrarem no site do Leonardo Aversa, é um luxo. Ele fotografa os grandes artistas brasileiros. Ele Eu liguei, na verdade, para ele me indicar alguém. Ele falou, deixa que eu faço. Então o que a gente bolou? A Mariana, na verdade, está do lado de fora do elevador com um pano preto. Então, só estou dando spoiler, estou estragando o livro todo. Você é talentoso, cercado de gente talentosa, o resultado só podia ser esse. Mas o que eu te falei, acho que o grande talento que você tem que ter na vida é de cercar de pessoas talentosas. Com certeza. Luiz, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Demais, foi um prazer te conhecer pessoalmente e poder partilhar um pouquinho mais da sua história. Eu que agradeço o convite e que eu tenho repetido, e é verdadeiro, eu me diverti muito escrevendo. Eu só espero que quem lê se divertir um pouquinho, como eu me diverti escrevendo, eu estou satisfeito.